Os cananeus eram um grupo de povos antigos que viviam na terra de Canaã, na costa oriental do mar Mediterrâneo. Eles eram um povo perverso e idólatra, descendente do neto de Noé, Canaã, que era filho de Cã. Canaã foi amaldiçoado devido ao pecado de seu pai Cã contra Noé. O nome Canaã, como região geográfica, surgiu a partir dos anos 2000 a.C., onde hoje se situam o atual Líbano e Israel. Com o passar do tempo, toda aquela região, incluindo o Rio Jordão, receberam esse nome. Os habitantes de Canaã incluíam outros povos como os amorreus, fariseus, heveus, heteus, jebuseus e os girgazeus. Muitas vezes esses povos eram chamados coletivamente de cananeus. Na época da conquista da Terra Prometida, liderada por Josué, Canaã era um conjunto de pequenas cidades, tendo cada uma seu próprio rei. Além disso, essas cidades-estado eram sujeitas ao Egito, potência da época. Os cananeus que viviam na costa eram grandes comerciantes, tanto é que a palavra cananeu em hebraico passou a significar negociante ou comerciante. Tiro e Sidom, suas famosas cidades, eram os centros de grande atividade comercial. Depois dos anos 1000 a.C., os cananeus que continuaram independentes foram chamados fenícios pelos gregos. Seus principais portos eram Tiro, Sidom, Beirute e Biblos, que fazem parte do atual Líbano. Destes portos saíam navios levando cedro, azeite, vinho e outras mercadorias para o Egito, Creta e a Grécia. Na época do grande reino de Salomão, o trabalho dos artesãos cananeus ou fenícios era famoso. O cedro do Líbano foi transportado daquela região saindo de Tiro para ser usado na construção do Templo de Jerusalém. Foi Irão, rei de Tiro, que projetou e decorou as colunas de bronze e outros objetos do templo. Os cananeus adoravam Baal, o deus do clima e da fertilidade, e Astarote, sua esposa, deusa do amor e da guerra. Além disso, havia uma legião de outros deuses. El era o deus principal. Cada cidade tinha seu deus padroeiro ou sua deusa padroeira. Esses deuses, por mais que fizessem exigências cruéis como o sacrifício de crianças, não estabeleciam leis como os 10 mandamentos. Isso permitia que as pessoas vivessem como bem entendiam. Esse fato, aliado ao componente da fertilidade e das colheitas, tornava a religião cananeia atraente e fácil de seguir. Por isso, os israelitas deveriam evitar todo tipo de contato com os cananeus. Se desobedecessem, poderiam ter sérios problemas. Os sistemas de escrita cuneiforme na Babilônia e a hieroglífica no Egito dominaram o Oriente Próximo entre 3000 e 1000 a.C. No entanto, escribas de outras regiões inventaram suas próprias escritas. Em Canaã, um escriba começou a usar um sistema na qual o desenho de uma porta, por exemplo, representava sua letra inicial. Assim nasceu o alfabeto por volta de 1000 a.C. O alfabeto começou a ser amplamente usado na Fenícia, em Israel e em outras regiões. Os gregos o adotaram por volta de 800 a.C. Um dado curioso é que uma nova análise genética publicada no American Journal of Human Genetics revelou que os antigos cananeus não desapareceram totalmente da história. Eles são os ancestrais da população atual do Líbano.